A verdade de cada um. Tudo prontinho, tudo certinho. Tá começando mais uma história. Linda, 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 linda. E agora tô começando as histórias agradecendo o pessoal que entra para ser membro do nosso canal. Juju. Ela se identificou assim, Juju Pô. Tudo bem, Juju? Eu até entrei aqui para observar que a Juju, uma mulher, uma senhora bonita, eu acho que ela confecciona bolos. Ela tem um canal também, né, Juju? Ela é nossa membro faz um dia. Desculpe eu usar essa expressão, Juju, mas é a membro assim mais fresquinha do canal. Obrigado, viu, Juju? Um beijo para você com todo carinho. Deixa eu ver, peraí, eu acho que tem mais gente aqui, deixa eu ver. Ah, sim, a Carmen Alves. Carmen Alves, só que ela já tá com a gente, já é membro aqui do canal, já tem um tempinho, já tem um mês, né? Já tem, é isso aí. Ô Carmen, um beijo pra você, Carmen Alves, muito obrigado, viu? Tudo de bom. E você, como a Carmen, como a Juju. Alô, Juju, alô, Carmen. Entra pra ser membro do nosso canal, faz parte da nossa família. Eu quero formar uma família bem bonita. Aí você contribui, colabora com o canal, que para mim é muito importante, para a nossa equipe. Nossa equipe vai comemorar, vai ficar feliz. Nossa! É igual comer o bolo da Juju, né, Juju? O pessoal fica feliz da vida. Então entra e faça parte dessa família linda, tá? E não se esqueça, o pessoal agora sim está se inscrevendo no canal, isso é importante. Ó, ser membro é uma coisa, se inscrever é outra, tá? Você pode se inscrever, ajuda-me bastante. A outra coisa que o YouTube adora é aquele joinha. Tá bastante positivo, bastante joinha, que assim o nosso canal será bastante bem recomendado. E aí a gente cresce com muito mais histórias. Essa aqui que eu vou contar hoje, caramba, puxa vida, vai ser polêmica essa história aqui, hein? Vai ser polêmica essa história. Como é que o meu amigo Genivaldo fez isso, Genivaldo, com a Roseli? É um casamento tão duradouro, né? Tão bonito. Bom, eu vou entrar nos detalhes com vocês a partir de agora. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Roseli e eu fui casada com o Genivaldo durante 34 anos. Não é pouquinho, não. Não é uma vida. Durante todo esse período, o meu marido Genivaldo, ele sempre me trouxe muita alegria, sempre foi um homem carinhoso, responsável e, acima de tudo, bom para mim. Bom para os nossos 4 filhos. Tivemos 4. Tanto na minha família como também na dele, todos comentavam que o nosso relacionamento era de dar inveja a qualquer um, porque durante todo o tempo em que estivemos casados, raríssimas foram as vezes que tivemos alguma briguinha. Sim, é normal, né? Uma discussãozinha ou outra. Sim, elas existem. Mas era muito raro. O Genivaldo, ele era engenheiro agrônomo. Profissão dele, engenheiro agrônomo, e por muitas vezes ele chegou a ficar meses fora de casa trabalhando em projetos de grandes fazendas espalhadas por todo esse Brasil. O Brasil é imenso. Quando isso acontecia, todos nós aqui em casa sentimos muito a falta do Genivaldo. Quando é que ele volta, quando é que ele chega? Cadê o Genivaldo, mãe? Cadê o Genivaldo? Eu perguntava aos céus, mas ele sempre chegava. Naquele ano, o Genivaldo foi chamado para um pequeno trabalho numa fazenda no interior da Bahia. Não sei se vocês já ouviram falar de Poções. Era exatamente neste município. Mas era um trabalho simples. Ele ficaria cerca de uma semana. Uma semana era simples? Uma semana era simples, porque os projetos em fazendas duravam meses até. Mas dessa vez não.
lá em Poções, Bahia, uma semana. Trabalho simples. Porém, ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Durante um sobrevoo nessa fazenda, o pequeno avião, eu não sei se vocês sabem, mas dependendo do tamanho da fazenda, para observá-la, o fazendeiro tem um avião, ou ele aluga um avião para mostrar para o engenheiro agrônomo onde ele quer atacar com tratamento. É assim. Então era muito comum que o meu marido, o Genivaldo, usasse pequenas aeronaves. Os fazendeiros ou locavam, ou às vezes o fazendeiro era dono. Nesse caso aí dessa fazenda lá em Poções, essa aeronave ela foi locada. O fazendeiro não era o dono, não. Mas ele locou a aeronave, aconselhado até que fora pelo próprio Genivaldo, para ele poder dar uma espiada. Ele ia fazer uma avaliação, primeiro por cima, fotografava tudo, era um trabalho minucioso, sabe? E aí, esse piloto veio, o Genivaldo entrou nesse avião, o dono da fazenda junto, e só que teve um probleminha. Lá em cima, Genivaldo mostrando para o fazendeiro, né? O dono da fazenda, eles estavam em 3 dentro do avião. Piloto, dono da fazenda e meu marido. Ele mostrando, aí ele fotografava, é ali que eu vou atacar primeiro, explicando para o dono da fazenda como é que ele ia fazer. O piloto acabou sofrendo uma pane. Ele teve um problema, o piloto. O piloto tentou controlar essa aeronave começou a perder a altitude e bateu aquele desespero, obviamente, nos 3 dentro desse avião. E o piloto se desesperou. E agora o que eu faço? A aeronave perdendo força, o avião perdendo altitude. Tinha uma mata fechada, colada na fazenda. Parte dessa mata fazia parte até da fazenda. E não teve jeito. O piloto acabou caindo com a aeronave dentro dessa mata fechada. Gente de Deus, foi uma tragédia. O piloto caiu com esse avião dentro da mata fechada. Resultado tristíssimo. Só o piloto conseguiu sobreviver. Meu marido e o fazendeiro, dono da fazenda, eles tiveram morte no local. Quer dizer, a morte foi instantânea. Os 2 morreram. Quando eu recebi a notícia de morte do meu marido, olha, foi como que se a minha vida tivesse acabado também. Imagine só a senhora que está ouvindo, acompanhando, um casamento de 34 anos, um casamento repleto de amor, de alegria, e de repente acabar assim. Ele estava trabalhando, coitado. E agora? Meus filhos, não tínhamos mais o marido, e ele, o pai, o Genivaldo. Ele, infelizmente, estava morto. Além da dor, da perda dele, Genivaldo, tivemos que passar ainda por muita burocracia para conseguirmos trazer o corpo dele de volta. Porque nós moramos em São Paulo e ele morreu lá nessa mata, dentro do município ainda de Poções, na Bahia. Essa mata era tão grande que ela saía um pouquinho do município. Era bastante complicado para buscar, para encontrar esses corpos. Olha, foi terrível, foi um trabalhão medonho. Meu filho mais velho, ele teve que ir para lá. Aquela coisa de buscas, demoraram dias. Já tinham localizado a aeronave, mas ninguém conseguia chegar, porque a mata era muito fechada. Meu filho mais velho precisou ir para lá. Lá, meu filho cuidou de todos os procedimentos. E o corpo dele precisava ser liberado. E vocês acreditam que o corpo só foi liberado depois de 8 dias da morte do acidente? 8 dias. Fiquei muito sentida, porque o fazendeiro, por exemplo, foi sepultado bem antes.
E o corpo do meu marido ficou aguardando, depois de ter sido retirado daquela mata, ficou esperando. Um monte de coisa, um monte de questionamento, enfim, é uma parte terrível e dolorida demais. Então, depois de 8 dias, o corpo liberado, ele foi trasladado para São Paulo. Veio através do aéreo. Aqui em São Paulo, nós rendemos as últimas homenagens ao meu marido Genivaldo. Apesar dele ter morrido numa queda de avião, impressionantemente, o Genivaldo não trazia ferimentos no rosto, porque a gente entendeu, através de explicações médicas, que a coisa foi por dentro, sabe? Foi a batida, solavancos, ele teve hemorragia interna. Então o rosto dele não se feriu. Na verdade, a causa-morte foi mesmo hemorragia interna. E por esse motivo, o caixão dele não precisou ser lacrado. Ali no velório, eu pude ver o meu marido pela última vez. Era até difícil de acreditar que aquilo tinha acontecido, que eu estava passando por aquilo. Genivaldo, dentro daquele caixão, ele parecia, às vezes, estar dormindo, sabe? Às vezes eu tinha essa impressão. Dava vontade de dizer: Genivaldo, acorda, levanta, sai daí, está na hora. Vamos à luta. Mas não tinha mais o que ser feito. A realidade é que nunca mais eu teria o meu querido marido de volta. Faltando mais ou menos 20 minutos para que o caixão do meu marido fosse fechado, para que a sepultura acontecesse, nessa hora, eu e meus filhos resolvemos ficar ali, ao lado do caixão, para a nossa despedida, aquela coisa íntima, e extremamente íntima e familiar, né? Foi nessa hora que uma senhora acabou entrando no velório. Essa senhora aparentava, mais ou menos, ter a minha idade. Peraí. Tá. Mas que idade você tinha nessa época? Eu estava com 56, 34 anos de casado, eu tinha casado com 22, a minha idade 56. Então ela aparentava isso, nessa faixa. 55, 56, vai, se estourasse, ela poderia chegar a 60 anos. Mas essa mulher se fazia acompanhar por uma moça. E elas, as duas, elas pareciam bastante acanhadas, assim, sabe? Mas se percebia a tristeza nelas. Elas choravam bastante. E aos poucos, elas foram se aproximando do caixão do Genivaldo. Os meus filhos e eu acabamos assim não entendendo quem é a mãe, sabe? Aquela pergunta natural. Quem é a mãe? Não sei. Aí um filho conversando com o outro: você conhece? Não. Só que a gente não ficava conversando porque elas já demonstravam timidez. Se conversássemos, ia piorar tudo. A gente não estava entendendo o que estava acontecendo, mas elas estavam muito tristes e foram se aproximando do caixão, até cedemos assim um espaço. Com licença, disse a senhora, sabe? Aquela da minha idade, a moça junto com ela. Com licença, eu abri assim um espaço com os meus filhos, elas se aproximaram, olharam. A mulher colocou assim a mão dela sobre a mão do meu marido, no caixão. Eu via que pelo lábio ela falava alguma coisa, creio eu que fizesse uma oração, uma despedida. Lágrimas que rolavam dos seus olhos, elas não eram escandalosas, mas lá estavam chorando, estavam tristes. E aí permaneceram ali, cabeça baixa, tristes. Logo em seguida, o responsável que trabalhava lá
no cemitério, velório, aquela coisa toda. Tem gente que precisa fazer esse trabalho. Ele veio fechar o caixão do meu marido. Estava na hora do sepultamento. Foi uma hora de profunda dor e desespero, tanto para mim, como também para os meus filhos. Porém, mesmo nessa hora, eu não pude deixar de perceber que aquelas duas mulheres misteriosas, a mais velha e a moça, também estavam chorando. Elas não eram escandalosas, mas estavam chorando. Eu fiquei ao lado de meus filhos durante todo o cortejo do caixão. O caixão foi colocado na sepultura e ali nós demos o último adeus ao Genivaldo. Aos poucos, parentes, amigos foram deixando o cemitério. Eu e meus filhos resolvemos que era hora de irmos embora também. Porém, as duas mulheres, elas continuavam ali. Meu marido tinha acabado de ser sepultado. As coroas já haviam sido colocadas sobre a sepultura. E elas continuaram ali. As mulheres. Já muito intrigada e curiosa com aquilo, eu já tinha andado assim, vamos imaginar, eu já tinha caminhado assim uns 30 metros. Uns 30 metros eu já tinha andado, abraçado com uma das minhas filhas. Aí eu olhei para trás, as mulheres lá. Me deu na hora, sabe? Aquela coisa de intuição feminina. Eu falei, vou voltar, vou conversar, eu não posso ficar com essa dúvida. Eu voltei aqueles 30 metros. Com licença. Tudo bem, quer dizer, triste diante de tudo que aconteceu, mas desculpa perguntar, vocês são parentes de alguém do acidente, do piloto? Chegou a passar pela minha cabeça, o piloto tinha sobrevivido, que talvez aquelas duas pessoas, quer dizer, uma mulher de uma certa meia-idade e aquela moça, talvez fossem a esposa do piloto, foi prestar uma solidariedade. Eu cheguei a imaginar isso. Porque eu não imaginava, a realidade mesmo não passava pela minha cabeça. Então eu imaginei. Falei, eu acho que talvez, né? Aquilo passou dentro da minha cabeça. Eu acho que talvez seja a esposa do piloto, veio prestar uma solidariedade. Desculpe, vocês são parentes de alguém do acidente? De repente, podia ser até parente do fazendeiro. Porque o fazendeiro tinha sido sepultado, ele foi sepultado uns 4 dias antes do que o meu marido fora. Sei lá, de repente, é a mulher do fazendeiro, a filha. Vieram em solidariedade, porque o meu marido estava prestando um serviço para o marido dela, no caso se fosse, né? Vocês são parentes de alguém do acidente? Ou vocês conheciam o Genivaldo de algum lugar? As duas me olharam com um ar assim de surpresa. E então, a senhora, a que tinha a idade próxima à minha, ela se aproximou e disse: olha, eu não sei se seria o momento certo para isso, mas está mais do que na hora da senhora ficar sabendo de tudo. Não entendi. Ainda assim, está mais do que na hora da senhora ficar sabendo de tudo. Eu falei, puxa vida, é alguma coisa do acidente. Ela vai me passar que houve alguma falha,
Será que teve uma briga dentro da aeronave? Sabe, eu estava pensando no acidente. Porque do jeito que ela falou num tom grave, tá mais do que na hora da senhora ficar sabendo de tudo. Falei, puxa, de repente ela vai me falar de uma questão de falha humana na aeronave ou uma falha mecânica da aeronave. Quer ver? Porque eu nunca imaginava que ela fosse falar. Nunca eu imaginava. Mas não passava pela minha cabeça. Gente, 34 anos de casamento. 34 anos conhecendo o Genivaldo, 34 anos eu e ele, pais de 4 filhos, 34 anos de um relacionamento feliz, um casamento felicíssimo. Eu nunca podia imaginar o que ela realmente estava pronta para me dizer. Quando ela disse, está mais do que na hora da senhora ficar sabendo de tudo, eu ainda falei, puxa, deve ser alguma coisa com relação ao acidente. Eu consenti com a cabeça, tipo, né? Sim. Não falei, consenti assim, positivamente. Tipo, pode falar. Tô pronta para ouvir. Até tava com vontade de chamar o meu filho, o mais velho, para ele ouvir também. E ela, diante do meu consentimento, quando eu assenti com a cabeça, ela começou. Eu tive um relacionamento com... Quando ela falou isso, ela não chegou a dizer o nome. Ela falou o nome, mas não precisou, é isso que eu quis dizer. Não precisou que ela dissesse o nome, mas quando ela falou, eu tive um relacionamento. Depois ela falou, Genivaldo. Um relacionamento com ele há mais de 18 anos. Essa moça que a senhora está vendo aqui é a Adriana, a filha que eu tive com ele, desse relacionamento. Eu fiquei muda, eu fiquei paralisada, naquele momento eu tive uma paralisia, foi exatamente essa expressão, eu não consigo outra não. Eu fiquei paralisada. E ela seguiu explicando, quer dizer, falando. Eu não quero que a senhora se preocupe com nada. Eu não quero absolutamente nada. Nada de material. Não busco isso como nunca busquei. Eu sou uma mulher totalmente independente. Eu tenho uma fazenda em Andradina. E foi lá, no ambiente da fazenda em Andradina, que eu conheci o Genivaldo. Foi há 19 anos, quando ele foi prestar serviços, assim que eu fiquei viúva. Eu não entendia nada de fazenda e ele foi lá fazer um trabalho. Gente, você sabe o que é escutar isso de uma pessoa que você está vendo pela primeira vez, depois do sepultamento do seu marido? Eu gostaria, é muito raro acontecer isso, é muito raro. Eu gostaria que você que está ouvindo fizesse o exercício de tentar se colocar no meu lugar. Embora eu reconheça desde já que isso é dificílimo. Esse exercício, ele é dificílimo. Você já pensou se escutar isso? De uma mulher que você está vendo pela primeira vez? Aquele, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, pior dia da minha vida. Eu não conseguia nem falar nada, continuava paralisada. Aquela senhora ainda continuou me explicando que no início, lá atrás, ela não sabia que o Genivaldo era casado.
Ela só soube disso quando se descobriu grávida daquela moça que estava ali. E eu, que até aquele momento estava chorando e sofrendo de tristeza, de amargura por ter perdido o meu... Nem sei o que eu falo, mas eu tenho que falar. O meu marido, o meu companheiro tão querido. Agora, as lágrimas que saíram posteriores a esse episódio, elas eram de ódio, elas eram de raiva. A minha vontade era pedir a pá para o coveiro, ele não estava longe. Havia um dos coveiros ainda ajeitando as coroas sobre a cova. A minha vontade era pedir a pá para o coveiro e desenterrar o meu marido, desenterrar o Genivaldo e matá-lo de novo. Sabe, desejar que naquele desenterro ele ressuscitasse para eu ter o sabor de matá-lo outra vez. Aquela mulher, junto com a moça, vendo que eu estava completa e totalmente descontrolada. Bem, a senhora então dá licença. Nós já vamos, né, filha? Vamos embora, Adriana? Vamos embora, Adriana. E elas começaram a se afastar de mim. E eu ali, paralisada. E as duas sumiram por aquela rua do cemitério. Meus filhos vieram todos ao meu socorro, os 4, tentando me controlar, mas eu estava tão furiosa. Eu estava tão furiosa que eu acabei chutando todas as flores, todas aquelas coroas. Até o coveiro que cuidava daquilo, ele pedia calma. Eu cuspi sobre a sepultura. Pisei em tudo, xingava o Genivaldo dos piores nomes, de nomes que eu tenho até medo de citar aqui na minha história. Como acabava de maneira tão triste, o nosso desenlace. Que tristeza. E foi dessa forma, sabe, dolorosa, que meu relacionamento de 34 anos com um homem a quem me dediquei tanto e eu achava que fosse tão dedicado a mim, foi dessa forma que acabou. Depois de tudo o que eu tinha de bom guardado em meu coração em relação a ele, tudo se acabou. Deu lugar a um ódio, não é um vazio. Às vezes o vazio é melhor. Mas deu lugar a um ódio e uma grande tristeza, porque eu fui enganada durante todos esses anos. Todos esses anos. A história poderia terminar exatamente assim. Mas esse ódio não passa, ele não passou naquele instante, ele não passa. E de vez em quando eu estou deitada, eu sinto a presença de alguém no meu quarto. Eu já procurei uma pessoa espírita e a pessoa disse que a alma do meu marido está perturbada, que eu preciso procurar, por exemplo, um centro espírita, ter um contato com ele e perdoá-lo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho muito ódio dele. Muito ódio. Eu não consigo. Esse exercício da busca do perdão, eu já fui aconselhado por muita gente, mas eu não consigo. E até teve um aspecto positivo nisso tudo. Por quê? Bem, aquela senhora de Andradina com a Adriana, o nome daquela senhora, Alice.
a filha, a Adriana, ela é meia-irmã dos meus 4 filhos. E aí, depois de um certo tempo, ela fez contato comigo, dizendo que a Adriana queria ter uma certa amizade, um encontro com os meus filhos. E foi exatamente através dessa conversa que nós acabamos todos viajando para Andradina, a convite dela para que isto ocorresse. Ofereceu-nos um almoço, até uma recepção lá na fazenda em Andradina. E meus filhos, então, puderam conhecer a irmã, né? Porque quer eu queira, quer eu não queira, ela é irmã, meia-irmã, irmã por parte de pai deles. E olha, foi tão positivo esse encontro. Foi tão positivo, porque ela virou para eles, obviamente que eu estou fora disso, mas ela virou a 5ª irmã. A 5ª. Se respeitam, se tratam bem. Sempre está promovendo algum tipo de evento lá na fazenda Andradina. Eles são convidados, eles vão. Os meus filhos vão. Eu não consigo. Eu fico. Eu sei que já houve, inclusive, até ajuda, assim, financeira. Eu não estou aqui para negar nada e não estou aqui para esconder nada, mas até ajuda financeira já existiu. Diante de uma filha minha que teve aí um problema de saúde, não estava com um plano. Então a Adriana, através da mãe, ajudou a irmã dela, minha filha, a passar pela uma cirurgia. Veja, apesar de toda a tragédia, apesar de todo de ruim que aconteceu naquele dia, eu sou obrigado a levantar aqui que houve um fato positivo. Aí essa senhora espírita disse a mim, falou, se apega a isso, sabe? Se apega a isso. Foi ruim, ele fez o que fez, tá? Mas você vê, essa ajuda foi importante para tua filha. Roseli, se apegue a isso, Roseli. Teve, apesar de toda a tristeza que você passou, de toda a decepção, e eu não tiro de você essa razão, teve o lado positivo. É verdade. Meus filhos hoje, quando chegam o período de férias, eles já têm filhos. O meu mais velho já tem 3. Eles pegam as crianças, vão para a fazenda de Andradina, vão passear, tem um lugar para ir. Vamos, mãe, vamos. Eu não consigo, não é pela Alice, eu não consigo, não é pela Adriana, eu não consigo porque eu me lembro do miserável do meu marido, que eu não consigo perdoar, e de quem ainda eu sou obrigado a dizer que eu sinto ódio. Mas quando foi isso? Já faz 10 anos. Já faz 10 anos. E nada mudou, sabe? Eu ouço uns barulhos em casa. Essa senhora diz, é a alma dele. Ele precisa do teu perdão. Ele precisa do teu perdão. Eu não consigo. Não consigo. Os meus filhos são filhos. É diferente, né? Eles já pensam diferente. Ô mãe, tudo bem, mãe. A senhora está coberta de razão. Foi um grande erro do pai. Mas leve em conta que teve um lado positivo nisso tudo. Olha a amizade que surgiu da Adriana, uma nova irmã que tem nos ajudado tanto. Perdoa, mãe. É em busca desta opinião que hoje eu te escrevo.
Dá para perdoar. Coloque-se no meu lugar. Mas da forma como eu descobri tudo, da forma como eu vivi tudo, dá para perdoar? Você perdoaria? Vou ficar aguardando a resposta de vocês aqui, abaixo do vídeo.